Bom dia, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Eu espero que muito bem. Hoje, dia 7 de novembro de 2022. Muito orgulho de você que está indo na rua, que está, lutando por um país livre, pela tua liberdade, na verdade, né? Então, vamos continuar, pessoal, firme, né? Hoje, vamos começar uma nova série desse livro que eu já tinha comentado com vocês algumas vezes, chamado Construtores de Impérios, tá? O subtítulo é então a maçonaria e o imperialismo britânico de 1717 até 1927, tá? 200 anos aí basicamente. Então é um livro do ano de 2007 da Jessica Harlan Jacobs, tá? Um livro bem importante também para a gente entender como as coisas acontecem em reuniões fechadas, pessoal, né? E aí eles desenvolvem políticas públicas para o mundo inteiro, né? No caso aqui, como os maçons influenciaram o último grande império do mundo, que foi o Império Britânico, que de certa forma não acabou, né? O príncipe Charles, que agora virou rei Charles, ele é o maior, vamos dizer, dono de terra, né, no mundo. Você pegar todos os países da coroa britânica ainda, do Commonwealth, né? E não é à toa que quando teve em Davos a apresentação lá e no o COP, né, do novo reset lá e da toda essa questão de agenda climática, quem que tem falado isso? É o príncipe Charles, entendeu? Porque a gente vai entrar aqui. Antes, vou lembrar novamente, né, dos meus livros aqui para vocês, onde, pessoal, eu deixo tudo isso bem destrinchadinho, tá? De uma forma muito divertida, com ação, com emoção, personagens incríveis, mas com muita informação. Então temos aqui os seis, né? A trilogia do Aurora, Caos Ômega, Knock Me Out, Um Outro Dia e Comunhão, tá? Material de primeira que quer já garantir um presentaço de Natal, presente diferente que... E outra coisa, pessoal, não é pela Amazon, tá? Você adquire diretamente comigo, eu mando para você pelo correio, com carta registrada, chega direitinho em qualquer lugar do Brasil, outros países também, então não deixe de entrar em contato para você adquirir, tá? Mando com uma dedicatória. Você é só entrar em contato, os links estão aqui embaixo na caixa de descrição, tem o meu Instagram, tá? Arroba Felipe Folgose, tem a página do Aurora HQ no Facebook e o e-mail também para você mandar um e-mail se você não usar redes sociais, e também é a forma mais segura, né? Porque a gente está em tempos aí de shadow ban, né? Então pelo e-mail é mais garantido. Mas enfim, né? Mande, tá bom? Entre em contato e vai ser um prazer. Com certeza vocês vão gostar de receber aí, tá? A gente tem embaixo também os links do Rumble e do Odyssey, que são as plataformas onde eu posto os vídeos que não consigo mais postar aqui no canal, no YouTube. Então eu posto naquelas outras plataformas. Em breve eu devo fazer um novo vídeo do apanhado das últimas semanas, que nessas semanas aí com tanta coisa acontecendo foi difícil eu fazer, mas em breve eu devo fazer um novo. E também a gente tem o link do Subscribestar, que é a plataforma dos apoiadores do canal. Então se você gosta do canal, quer se tornar um apoiador, é só entrar lá no Subscribestar, tá bom? E escolher ali, enfim, como você quer apoiar. E muito obrigado aos apoiadores. Muito bem, pessoal, vamos iniciar então. Eu estou pegando vários livros, né, pessoal? O último livro dos Mistérios de Osíris foi uma coisa mais, vamos dizer, doutrinária, né? O que eles pensam. A gente, né, ficou claro onde, mesmo naquele livro lá, ele já falando da questão depopulacional, que eles precisavam controlar a população, né? Já, obviamente, contra o cristianismo. Então, esse aqui é mais da estrutura da hierarquia, de como eles implementam as políticas, né? Então vamos começar aqui, ó. Ele fala assim, olha, a fraternidade pela qual essa política do começo do século XX pertencia, que é a fraternidade da antiga e honrada fraternidade dos livres e aceitos maçons, né? Que surgiu em Londres em 1917, tem as suas raízes que se estendem
atrás, né? Até metade do século XVII na Escócia e na Inglaterra também. Então, durante a metade do século XVIII, essa irmandade se transformou numa instituição global. Né? Presta atenção, então, o que era local ali, né, na Escócia e na Inglaterra, com a expansão do Império Britânico, ele se tornou uma instituição global. Então ele fala assim, um a um, né, as lojas foram tomando raízes através das ilhas britânicas da Europa, do Império Britânico Atlântico e em todo o mundo. A maçonaria foi expandida conforme o Império Britânico foi sendo expandido. E os principais centros de atividade maçônica né, fora da Inglaterra, vamos dizer, eles tinham um paralelo com também os principais centros do Império Britânico durante o século XVIII. Então, no Caribe, né, na América do Norte, né, então ele fala na América do Norte britânica, então as colônias, né, como Estados Unidos, mesmo depois da guerra, né, da Revolução Americana, você já tinha a maçonaria toda introduzida lá, no Canadá também, ele fala aqui, e no sul da Ásia. Então, por exemplo, a Índia foi colônia britânica, a China foi colônia britânica, né? Vários outros países ali da região. Então, olha, em 1752, as grandes lojas da Inglaterra, da Irlanda e da Escócia, eles tinham, vamos dizer, aberto, né, franquias, né, aberto lojas em Bengal, né, na Índia, em Gibraltar, na Pensilvânia, nos Estados Unidos, em Massachusetts, nos Estados Unidos, na Geórgia, Carolina do Sul, New Hampshire, no Caribe, na Nova Escócia, em Nova York, Newfoundland, né, na Turquia, em Rhode Island, também nos Estados Unidos, e em Connecticut. Então ele fala aqui que grandes mestres dessas províncias eram apontados pela Companhia das Índias Orientais, tá? Que era uma companhia, vamos dizer assim, que exatamente ia fazer essas trocas comerciais no Império Britânico, né, de navio, tá? E também esses mestres, esses grandes mestres eram também direcionados nas colônias da América do Norte, em Montserrat, em Antígua, Barbados e Jamaica, tá? Então toda aquela região ali do Caribe, onde você tinha, né, obviamente, a exploração colonial, tinha toda a questão do lucro, tanto eles ganhavam dinheiro ali na escravidão, né, na venda de escravos e também nos produtos que eram produzidos ali. E toda a questão, né, de pessoal de pirataria, de navegação, tudo aquilo que a gente vê também é ligado com isso, tá? Aí ele fala assim, e subsequentemente, ela fala, né, a autora, na metade seguinte do século XVIII, né, os ingleses eles colocaram lojas em Madras, em diversas outras colônias americanas, em Mumbai, na Índia também, Quebec, Bermuda, Honduras, na parte superior do Canadá, em New Brunswick, Gâmbia, na ilha do Príncipe Edward, em Gana, na África, e no New South Wales. Esse período também ele testemunhou a expansão da maçonaria britânica, exportando para outras áreas além do próprio Império Britânico, tá? Então, na Guiana holandesa, tá? No Cabo, que era também holandês na época, né? Ali na África do Sul, Sumatra, na China, na Flórida, que na época era do México, tá? Ceilão e na Argentina também. Ele fala, enquanto isso, a maçonaria ela tinha se espalhado pela Europa e em várias, né, através de vários países europeus e
e através dos impérios desses países europeus que, por consequência, também tinham colônias, né? Como, por exemplo, aqui França, a própria Holanda, a Espanha e Portugal. Tá? Então, os portugueses também trouxeram a maçonaria aqui para o Brasil. Né? Então, olha que interessante, pessoal, né? Como servia como uma rede, não só de espionagem, de inteligência, né? As primeiras redes de inteligência dos impérios eram feitas através dessa rede maçônica, né? Então ela continua falando assim, olha, o primeiro mecanismo responsável, né, ou o principal mecanismo responsável para a construção dessa rede expansiva de lojas, né, era uma loja regimental, vamos dizer assim, né? Então, no começo do século XIX, todos os regimentos do exército britânico, eles pelo menos tinham uma loja para acompanhar nas suas, vamos dizer, nas suas missões imperiais, né? Então, eles usavam o quê? Também através das guarnições, né? Aqui ele fala dos regimentos, os militares. Então, todo lugar que você tinha, né, uma base militar ali do exército britânico, você tinha uma loja britânica. Uma loja maçônica, né? Então, os maçons no exército ajudaram a plantar lojas permanentes entre a população civil, né, em colônias de todos os tipos. E expostos à maçonaria, né, nas Ilhas Britânicas, por exemplo, imigrantes do século XIX também eram diretamente dirigidos, né, para essa irmandade, vamos dizer, pedindo, né, para também implementar suas próprias lojas nas suas novas casas, na América do Norte, na Austrália e na África do Sul. Então, além dos militares, né, como você tinha colonos ingleses, né, você tinha civis, comerciantes, né, empreendedores, enfim, mas que eram ligados à maçonaria. Além, então, dessa primeira loja inicial, que era ligado ao regimento militar, esses outros civis, eles também pediam, vamos dizer, autorização para abrir lojas, vamos dizer, civis, né, em vários continentes. Então, olha só, né, basicamente, se eles já estavam na Europa, basicamente você está no mundo inteiro, né? Então, nas Américas, na Ásia e o quê? Na Oceania também, né? Na África também. Conforme, né, o século XVIII foi, né, discorrendo, as grandes lojas metropolitanas continuaram a estabelecer as grandes lojas provinciais, né, em qualquer lugar onde a Irmandade ela tomava raiz e ela esperava expandir, esperava florescer, né? Então, era aquela estratégia que hoje o pessoal usa em marketing, né? Então, você abria, né, a matriz e depois você ia abrindo as filiais, né? Então, na grande metrópole, na capital, geralmente você abria a primeira loja e depois isso ia sendo reproduzido em pequenas lojas e, né, nas cidades do interior, né, aqui nas províncias, né? Vamos dizer assim. Então, esses três mecanismos, né, as lojas regimentais, o processo de migração e essas grandes lojas provinciais combinadas, elas tinham um efeito de proliferação dessa vasta rede de lojas conectando homens, né, por todo os impérios formais e informais, né? Informais no sentido daqueles civis, né? Mas que, querendo ou não, obviamente estavam conectados, tá? Então ele fala, a maçonaria ela se espalhou tão efetivamente que por volta do final, né, assim, 1880, tá? O grande mestre da Escócia, ele poderia fazer essa declaração de uma forma justificada, entre aspas. Ele fala assim, onde quer que seja que a nossa bandeira tenha ido,
nós fomos capazes de dizer que a maçonaria também foi. E nós fomos capazes de abrir ou de fundar lojas, né, para aqueles que deixaram, vamos dizer, as nossas praias, né, a nossa terra em busca de novos impérios, tá? Ou, né, em busca da extensão do Império Britânico, né? Fala assim, aí fecha aspas. Então ela continua falando assim, de fato, mais de 820 lojas, né, da maçonaria britânica, elas estavam em funcionamento por todo o Império nessa altura, nessa altura, por volta do final do século XIX, né, 1880 por aí. E ela continua falando assim, e esses números não incluem as centenas de lojas que eram, vamos dizer, estavam estabelecidas de uma forma semi-independente, né, em lugares como Canadá, Austrália, Nova Zelândia e África do Sul. Então, essas 820 lojas, né, eram essas oficiais mesmo, né, ligadas ao Império. Daí fala que além dessas, você tinha dezenas de pequenas outras lojas, né, que eles nem contavam, assim, essas lojas mais espalhadas, né, nas províncias, vamos dizer assim. Então ele fala assim, olha, ela continua falando assim, em qualquer lugar que fosse onde eles estavam, né, os maçons britânicos, vamos dizer, ele chamava aquilo que, vamos dizer, um membro apto, né, um membro do século XIX apto para descrever a maçonaria como, entre aspas, uma vasta rede que se estendia por todo o globo, né? Então, desde mercadores até administradores coloniais, soldados e oficiais, ou simplesmente colonos, né? Simples colonos de todos os tipos se juntavam à maçonaria, porque a membresia oferecia um passaporte para um convívio social e para um refinamento moral e espiritual, uma assistência material e um avanço social em todas as partes do império. E era isso como eles usavam para recrutar as pessoas. Eu lembro quando eu era pequeno, pessoal, meu pai foi a primeira pessoa que me falou da maçonaria. Ele falou, tem esse grupo de maçons, eles fazem, né, eles têm uns gestos na mão diferente. E eu, curioso, né, perguntava, mas para que é, pai? Eles falaram, não, eles se ajudam, né, ajudam uns aos outros, os empresários. Mas então, nessa época, imagina, pessoal, você sai do teu país com a tua família, você chega numa colônia, então, primeiro, era um lugar onde você ia ter um convívio geralmente com pessoas do teu país. Como se fosse um clube de uma associação. Então, a gente vai aqui manter as nossas culturas, as nossas tradições. Mas por que eu já li outros livros para vocês antes desse aqui? Porque se a gente lê simplesmente isso aqui, você fala, mas qual é o problema? É uma coisa legal, é tipo, né, um clube social, né, para o pessoal se ajudar, né, para o pessoal, estamos aqui todo estrangeiro no país, vamos se ajudar, né, a gente ter convívio aqui das famílias. Mas quando, né, a gente soma os outros livros que eu já li para vocês aqui, que mostram exatamente essa parte espiritual da maçonaria, que você vê que aqui ela passa por cima, né, o refinamento moral e espiritual. Quando a gente entra nesse fator, que é o principal, pessoal, porque isso aqui é a isca, isso aqui são os benefícios que eles apresentam para a pessoa falar, não, eu quero participar. E claro, né, que, não, são homens, né, são homens importantes, são homens respeitados na sociedade, né? Claro, eu vou querer andar com esse pessoal, que eu vou né, avançar na minha carreira, onde for que eles estão em altos lugares, né, é o tal do networking daquela época, o que o pessoal faz hoje, né, de mandar mensagem, né, de participar de, sei lá, de convenções, de feiras para conhecer as pessoas. Isso eles faziam antes, já naquela época, mas a gente não pode esquecer que tem toda a parte ritualística, pessoal, toda a parte espiritual, né? Que isso, né, eu já quis primeiro ler para vocês para enfocar
Para a gente lembrar, a gente ter isso em mente, né? Porque senão a gente fica simplesmente na parte prática, na parte pragmática, e você perde de vista a questão espiritual, então é uma barganha. Né? Eles falam assim, não, você vai, poxa, você vai ter, olha, você vai avançar na tua carreira, você vai ter uma série de benefícios, você vai ser respeitado aqui na sociedade, você vai estar num círculo, né, de pessoas influentes, mas qual que é o preço disso, pessoal? O preço disso é você se comprometer espiritualmente, abdicar da salvação, né? E no final das contas, como, né, resumindo muito o que eu já li aqui para vocês, é fazer pacto, pessoal. Eles, no final das contas, eles são luciféricos, né? E eles estão trabalhando exatamente para a vinda do anticristo, né? No final das contas, né? Muitos não sabem, pode até ter maçom aqui, porque eu já encontrei na rua maçom que veio conversar comigo numa boa, falou, poxa, mas você fala da gente. E obviamente ele não sabia, ele ainda não tinha, né, não tinha passado ali os graus iniciatórios para chegar no momento onde ele entendeu e fala, não, realmente isso aqui é sério o negócio, né? Não é brincadeira não. Né? Vamos continuar. Então ele fala assim, olha, ela fala assim, através de cumprir uma série de deveres que vão desde, por exemplo, essa associação entre iguais, né, essa associação entre pessoas iguais, né, para facilitar a transição de um colono de uma sociedade para outra, né? Pertencer a essa fraternidade fazia a vida mais fácil para os britânicos, né? Que geriam, né? Defendiam e viviam no Império Britânico em vários lugares do mundo, né? Então era como se fossem consulados, né? A gente tem um restaurante aqui em São Paulo que chama Consulado Mineiro, né? Que você vai comer a comida, tem um pouco da cultura, mas superficialmente pode parecer só isso. Ah, é um lugar onde a gente vai promover a cultura, né? Não, né? A gente tem, e claro, né? A gente não pode esquecer da questão da colonização. Você vai num país, você vai explorar aquele país, né? Você vai ali explorar aquele povo, explorar as riquezas naturais. Você não, né? E é claro que eles, não, nós vamos aqui trazer educação. Tem todo um psyop ali para, olha só, nós vamos trazer civilização para vocês. Mas peraí, a gente vai te escravizar, vamos pegar, né? Se vocês se rebelarem, a gente vai introduzir droga aqui na sociedade para dominar vocês, como por exemplo fizeram na China, né? Então, bom, vamos continuar. Então ele fala aqui, eles tinham uma forte presença, né, nas instituições oficiais do Império, especialmente no exército, na monarquia e no serviço colonial. A maçonaria, né, parece que era central para a construção e a coalizão do Império. Né? Era a cola que juntava, que unia o Império. Observando, né, esse relacionamento recíproco e fundamental entre a maçonaria e o imperialismo, o ex-secretário de Estado para as colônias e um maçom de alto grau, né, o oficial o Lord Carnarvon, ele proclamou o seguinte, entre aspas, né, se nós observarmos, né, de perto o nascimento da colonização, onde quer que uma cabana de um colono fosse construída ou que a bandeira da conquista fosse, né, balançada, vamos dizer assim, ali a maçonaria tinha um igual domínio. E isso era refletido e consolidado pelo Império Britânico. Tá? Então, pessoal, é exatamente isso. Aonde o Império Britânico chegava junto à maçonaria. Daí você fala, peraí, não é Estado laico? Não é separação do Estado, né, daí você fala, mas a maçonaria não é uma religião. Não, eu já li vários livros para vocês que eles têm, obviamente, toda a questão espiritual, pessoal. É uma religião, porque tem, né, uma ritualística, tem toda uma liturgia. Então, peraí, então um império, ele ia lá e junto com ele ia essa seita, esse culto, né, essa organização secreta, que para você fazer parte você tinha que se comprometer espiritualmente.
né? Não era, não vamos levar o cristianismo e pregar abertamente, né, para que qualquer pessoa possa ouvir. Não, 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 não. Isso aqui é selecionado para uma elite, tá? Não é para todo mundo, não. Aqui ao longo do livro a gente vai entender bem, ela aborda bem isso, como a questão de racismo, como todo, eles tinham, né, em vários lugares assim, por exemplo, na Índia, não, né, eles não aceitavam indiano, por exemplo, depois os indianos conseguiram abrir uma loja deles porque é aquela coisa, não, a gente quer ascender socialmente também, entrar nesse círculo aqui de poder. Na verdade é isso, pessoal, círculo de poder, né? Então, continuando aqui, esse livro conta a história, né, do imperialismo britânico maçom e o seu processo, né, e nesse processo oferece novas formas da gente pensar sobre a história do imperialismo também. E isso é muito interessante, pessoal, porque a gente aprende uma história na escola que é uma história simplesmente superficial, né? Não, as coisas acontecem assim, né, uma guerra acontece ali, um império acontece ali. Só fala dos fatos, você não entende o porquê das coisas. Não é explicado pra gente quais eram os interesses, ou então é muito superficial, foram só para explorar a madeira, ou a mineração. Pessoal, obviamente tem uma coisa muito mais profunda por detrás disso, né? Então todo esse processo, por exemplo, né, da era colonialista, vamos dizer assim, a gente não só aqui ela foca na Inglaterra, né? Mas você tinha o que eles chamam da maçonaria continental, do continente europeu, porque, né, a Grã-Bretanha são ilhas, então a maçonaria continental, a França também tinha várias colônias, né? Por exemplo, no norte da África, né? Argélia, Tunísia, Marrocos, né? Você tinha a própria Alemanha, né? Que depois virou ali Namíbia, por exemplo. Toda a África era loteada, pessoal. Eles lotearam a África, né? A Inglaterra dominava, por exemplo, Egito também, né? A Turquia, toda a Ásia, né? Índia, enfim. Vamos continuar. Então ele fala aqui, olha, conforme o Império ajudou conforme também, né, a maçonaria ajudou a constituir o Império e todas as concepções que essa irmandade promovia, elas passaram por mudanças significativas num período que vai ser examinado aqui no livro, né? Então, desde o começo, né, dessa instituição, que era identificada de uma forma muito próxima com os ideais do iluminismo cosmopolita. Então, presta atenção. Olha a questão da cultura, pessoal, como, né, eles queriam pegar então toda essa ideologia, qual que é o pensamento do iluminismo? Exatamente o que? É anticristão, né? Então, eles queriam levar, né, e cosmopolita por quê? Porque era exatamente das cidades, né? Essa cultura muitas vezes já decadente, né, de metrópoles, tá? Porque geralmente na cidade interior ainda você tinha tradições, você tinha as famílias. Então, junto com isso, eles levavam e queriam implementar essa cultura que era uma promoção do que? De materialismo, de ateísmo, de certa forma, né? E de uma nova religião, né? Que é o que a gente está vivendo agora, né? Essa nova religião. É um processo histórico, né, pessoal? Que vai, no decorrer dos séculos, vai sendo implementado né? Agora, por exemplo, né, vai ter nesse mês uma reunião lá no Sinai, em Sharm el Sheikh, na península do Sinai, no Egito, do COP 27, que eles usam termos religiosos. Eles estão falando assim, né, as novas leis proféticas, os 10 mandamentos do clima, do aquecimento global, pessoal, da mudança climática. Quando você lê, no vídeo que eu vou fazer no Rumble, próximo eu vou falar em detalhes sobre isso, tá? Porque peraí, você está usando termos religiosos para aplicar na questão do aquecimento global.
É uma nova religião, pessoal, que eles estão criando. Tá? Vamos continuar aqui. Então, e quais eram esses valores, né? Ela fala aqui, né? Então é a irmandade universal. Somos todos irmãos, é o quê? É o proto-comunismo, né? Isso aqui é a proto-sociedade fabiana. Não, somos todas as nações. Espera aí, né? Você domina, né? Na verdade, você quer falar que não precisa ter país, nacionalismo, não é porque vocês querem dominar tudo, né? Que mais? Sociabilidade, tolerância e benevolência, né? São aquelas palavras, né? Que a esquerda sempre gosta de usar, né? Para te dominar. Fala, não, nós somos a favor do amor, né? Deixa a gente te assaltar em nome do amor, né? Deixa a gente pegar os teus filhos, né? O Estado pegar os teus filhos em nome do amor, em nome da tolerância, né? Então ele fala assim, olha, o único requerimento né, declarado para a membresia era a crença na existência de um ser supremo. Espera aí, é Deus? Não, um ser supremo, né, que é o tal do grande arquiteto do universo. Deus, é o Deus bíblico? Não. Né? É Jesus Cristo? Não. Aqui eles ainda falam, não, é o supremo, é um supremo ser. E ao longo do comprometimento, conforme a pessoa vai galgando os degraus, ela vai entendendo que é Lúcifer, tá? E aqui, né, continua falando assim, descrito genericamente nas lojas como o grande arquiteto do universo, ou Galto, né, que aqui é a sigla em inglês, né, Great Architect of the Universe. Então, Galto, né, em português é um pouquinho diferente. Então, aí você fala, peraí, mas não é separação de Estado, não é laico, né? Você fala uma instituição que tem tanto poder dentro do império, que está ligado ao exército, está ligado ao governo, não é laico? Não. Você não pode ser ateu. Ateísmo a gente promove para as massas, para não ter resistência, para esses cristãos chatos aí, que gostam de orar, né? Para eles a gente promove o ateísmo porque obviamente é mais fácil de dominar. Eles vão ficar presos, né? A gente vai dar uma droguinha para eles, eles vão, né, se contentar com pouco. Dá pornografia e dá droga e a gente domina eles. Agora, para nós temos aqui a nossa fé, né? Continua falando assim, então as instituições elas diziam admitir homens de qualquer religião, qualquer partido político, qualquer nacionalidade ou qualquer, vamos dizer, background racial, né, de qualquer raça. O que ao longo do livro a gente vai ver que não é bem assim. Então, como um orador maçônico do século XVIII colocou, entre aspas, falava assim, a maçonaria ensina aos homens de todas as nações, de todas as fés diferentes e de todos os níveis de vida, né, de posição social, para, vamos dizer, ultrapassar os preconceitos e as distinções, né, pela qual a educação ou o destino separou eles, né, para abraçar um ao outro como irmãos, né, e se dar para a alma da harmonia e do amor. Olha que lindo, né? Não, e continua assim, olha. Então, para preservar um ambiente de tolerância, as regras, né, da ordem proibiam discussões de política e de religião dentro da loja. Então, da onde começa? Não. Política e religião não se conversa. Por quê? Porque eles vão subvertendo. Óbvio que eles estão falando. Porque eles falam, não. Né? Não pode falar aqui. Se você vai falar, não, eu sou cristão, não. Aqui somos todos irmãos. Mas espera aí. Você adora o Galto lá, né? O grande arquiteto do universo. Vocês estão entendendo, pessoal? O globalismo, culturalmente, né, a semente da internacionalização, né,
do que a Bíblia, quando a gente lê em Apocalipse, fala do nascimento dessa religião final, que é a religião do anticristo, que é uma religião para todo mundo. Não tem Jesus, não tem Buda, não tem. Primeiro, que equivale Jesus a todos eles, né? Mas não. A gente adora o grande ser, né? O grande arquiteto. Não é o Deus, né, que deu a vida por nós. E claro que no final, pessoal, abertamente eles falam que é Lúcifer, né? Já li aqui o livro Morais e Dogmas para você, do Albert Pike, já li, né, o Ensinamentos Secretos da Maçonaria, né, do Manly P. Hall. No final, eles falam abertamente que é Lúcifer, mas eles deixam para o último grau, pessoal, né? Onde você tem a iluminação final, né? No grau 33. Vamos continuar. Mas vocês estão entendendo, pessoal, como começa como uma reunião social, uma reunião de empresários, uma reunião para a gente, até de família, para a gente, né, tá trocando aqui. Tá com um clube, uma convivência legal e o buraco é muito mais embaixo, né? Você tem que abdicar. Para um cristão, você tem que abdicar a tua fé em Jesus, tá? Sério? Então eu falo assim, olha, a maçonaria, ela tinha, né, associações muito bem estabelecidas entre homens de proeminência, tais como, né, oficiais militares e governadores das colônias. O que fez atrativo para, né, homens que buscavam status social e poder e também riqueza, né, para que isso acompanhasse, né, o seu status. Então, muitas vezes, por exemplo, você tinha um colono que o cara ele chegou lá no país, na colônia, começou a, sei lá, o cara fazia móvel, fazia sapato, era dono de um bar, ele começava a ganhar dinheiro, ele começava a prosperar, mas ele não tinha o quê? Ele não tinha status, ele, né, tal do novo rico, né? O cara, então, onde muitas vezes que ele ia conseguir essa influência social, ele ia conseguir prestígio, entrando na maçonaria, né? Então ele fala assim, em lugares como Canadá, Austrália, Nova Zelândia, a Irmandade ajudou a tornar homens em ardentes cidadãos do Império que contribuíram com sua energia, seu dinheiro e até mesmo com suas vidas pela causa imperial. Tá? Então sim, pessoal, tem todo um elemento doutrinário, tá? Tem todo um elemento de lavagem cerebral, né? Tá? Eles era uma forma do que de você realmente fazer com que esses colonos, né, e as pessoas que tivessem, né, nos outros, não adquirissem, vamos dizer assim, a cultura local. Não fosse simplesmente assim, a gente era inglês, a gente foi para o Ceilão, né? A gente foi aqui para, sei lá, né, África do Sul. A gente não adquire a cultura local. A gente, ao contrário, vai impor a nossa cultura, né? Então ele fala aqui, olha, você contribui com sua energia, seu dinheiro e até mesmo suas vidas, né, para essa causa imperial. Então fala assim, enquanto isso, né, fora dos acampamentos, dos colonos, né, os homens indígenas, né, os locais, né, os nativos de várias religiões e de também raças diferentes, eles começaram a buscar admissão na maçonaria. Porque, é óbvio, né, eles viam toda aquela... Tem uma foto aqui, né, olha, eles faziam procissões, né, com a regália, né, com a regália das vestimentas, toda a parafernália. Por isso que tem toda a questão ritual, toda a questão simbólica, visual. E isso tornava atrativo para as pessoas locais, porque era imponente, eles viam assim, aquelas procissões, né, aquelas, né? Tem todo um elemento, pessoal, psicológico nisso, tá? Faziam com que essas pessoas vissem e falassem, olha que bonito, né, que eu quero pertencer a isso, né?
Ele fala assim, então o império se tornou, vamos dizer, um lugar de teste para o comprometimento dos maçons com sua ideologia cosmopolita, né? dessa fraternidade cosmopolita, numa era de cada vez mais atitudes radicais. Né? Então, eles queriam sempre passar, pessoal, essa coisa do sofisticado, que a esquerda faz até hoje, né? Quer se fazer que é a galerinha cool, é a galerinha sofisticada. Né? Então, para você ser bacaninha, para você ser sofisticado, você tem que fazer parte do nosso grupo. Se você não fizer parte do nosso grupo, você é radical. Né? Você defende. Né? Ah, nossa, por que você defende esses teus valores tão pequeno burgueses, né? Tão tacanhos, tão, né? Nossa, família, né? Que coisa antiga. Né? Cosmopolita. Né? Não, não, não. Aqui, né? A gente nada nos limita. A gente pode transar como a gente quer, a gente pode usar droga como a gente quer, porque a gente está acima dessa moralidadezinha, né? Acima do bem e do mal, né? Conforme citando Nietzsche aí. Nós fazemos a nossa moralidade, a gente está acima dessa moral religiosa pequena de vocês cristãos. Nossa cosmopolita é sofisticado. Tá? Então, a maçonaria britânica, né, na periferia do império, ela ultimamente, né, ou no final das contas, e também de uma forma relutante, acabaram admitindo as elites locais, nativas. Né? Então, ao longo do livro vai deixar isso bem claro, que era uma forma também de controlar para que não houvesse uma rebelião local. Então, uma estratégia. Então eles falam assim, bom, vamos pegar esse povinho aí, a gente pega o chefe deles, a família, quem manda, a elitezinha, né, deles, e a gente deixa eles aqui, né? Obviamente que não deixa eles entrarem onde é decididas as coisas, a gente não abre, né, mas eles ficam aqui nos primeiros graus iniciais, só para eles vão ter o gostinho, vão falar, né, ah não, a gente está participando, vão se sentir aceitos, e eles já vão influenciar todo mundo que está debaixo deles. Né? Então, por exemplo, numa cultura tribal, né, ou na Índia, por exemplo, das castas, né, a gente pega o Marajá, né, e ele vai fazer parte. Agora, o resto, obviamente, que fica lá para baixo, mas ele já vai. Então, a gente não precisa impor por força nossa britânica, a força já vai ser feita pelo próprio cara local. Né? De impor as regras, impor toda a questão imperialista, né? Do que, pessoal? De taxar o povo escravidão, né? Basicamente. Né? Vamos continuar aqui. Então, ela cita aqui, né, que um autor chamado John M. Roberts, em 1969, publicou um artigo intitulado Maçonaria, né, as possibilidades de um tópico negligenciado, porque não se fala muito. Então ela fala aqui, olha, apesar dele identificar corretamente, né, que as lojas maçônicas eram importantes agências culturais, presta atenção, que funcionavam como geradores e transmissores de ideias e símbolos e como fontes de atitudes e de imagens. O que? Nessas culturas onde eles eram implementados, o Robert, né, ele estava focado mais na questão da cultura inglesa e na questão do império, não tanto na questão da maçonaria. Mas o fato exatamente é esse. Né? Quer dizer, ele negligenciava a parte mais espiritual e tal, e ficava simplesmente nessa parte, como se a maçonaria fosse simplesmente um agente social, um agente de domínio político e social. Né? Mas olha de novo, o que é o que? Uma agência cultural. Então, basicamente, pessoal, é um centro de espionagem de inteligência em qualquer país, onde o quê? Promover uma mudança cultural, né? Promover novos valores, né? Promover, então, se a gente quer controlar aquela cultura, que aquela cultura o quê? Tenha, vamos dizer, procrie menos, né? Porque você tem
É mais fácil. Vou dar um exemplo aqui, né? Uma das estratégias, né, que eu já falei em outros momentos, por exemplo, uma coisa que é tradicional agora, né, mas antes era o que você promover, né, vamos dizer, numa onde você conquistava, você promover a promiscuidade, pessoal, né? Você promover porque isso acaba com o tecido social. Então, por exemplo, quando os Estados Unidos invadiu o Iraque, né, em 2003, eles foram nas emissoras de TV e começaram a exibir pornografia direto, pessoal. Por quê? Né? Você enfraquece. Você enfraquece no sentido de que talvez o jovem que sem aquilo ele iria se juntar, né, para combater e expulsar os invasores, ele pode ficar preso ali vendo pornografia, vai ficar desestimulado. Né? Parece brincadeira, mas não é. Tá? Então, né, ele fala que identifica as lojas maçônicas como centros culturais, agências culturais, que funcionam como geradores e transmissores de ideias e símbolos. O que a gente muda a cultura, pessoal. É uma guerra cultural. Tá? Por exemplo, toda a questão LGXTPO, isso tudo é promovido, pessoal. Né? Essas coisas não acontecem do nada. Não é do nada que você elege alguém que, né, por exemplo, Anitta, Pablo Vittar, são pessoas que o sistema elegeu. Por quê? Porque, pessoal, de milhões de cantores no Brasil, cantoras, é alguém que vai representar uma causa que você quer mudar na sociedade. Né? Uma agenda que você precisa escolher alguém. Essa pessoa vai servir como o porta-voz, como um símbolo dessa agenda que você quer. Você quer fazer uma mudança social e cultural. E aí vem dinheiro. Aí por que a pessoa é promovida? Por que começa a aparecer nos veículos? Por que né? Ou desculpa, né, você vai me dizer que o talento vocal do Pablo Vittar é... Não é, pessoal. Tem uma agenda, tá? Continua falando assim, então a maçonaria ela funcionava para espalhar a influência cultural britânica, tá? E isso tem sido seriamente, vamos dizer, subestimado, tá? Então, falar, o único historiador imperial que focou a maçonaria no centro da sua análise foi o Paul J. Rich, que escreveu sobre a conexão entre a maçonaria, as escolas públicas e o ritualismo. Então, fala assim, olha, baseado no conceito do Gramsci de hegemonia cultural, ele argumentou que os ingleses usavam ritualismo como um instrumento de controle efetivo para estender os seus poderes além dos mares, né, nos outros continentes. Estão entendendo, pessoal? Né? Ritualística. A gente acha que às vezes ritual é simplesmente aquilo que você vê numa igreja, né? Ou num qualquer, sei lá, num centro de um, né? Pessoal, uma abertura de um show pode ser um ritual. Uma abertura, um fechamento de jogo, como você tem nos Estados Unidos lá no Super Bowl, uma apresentação do Oscar, uma apresentação do VMA lá da MTV. Você tem elementos ritualísticos ali que as pessoas estão assistindo sem perceber que elas estão assistindo um ritual. Toda a simbologia, todos os elementos ali, tudo aquilo está acontecendo. O teu inconsciente está gravando, aquilo está passando a tua mente racional e está chegando no teu inconsciente. Para quem não consegue ler, quem não tem referência simbólica de ver a simbologia, o que está sendo apresentado ali, você fala, a pessoa passa batido. Não, não, não. Passa batido na tua mente racional, mas o teu inconsciente está absorvendo tudo aquilo, pessoal. Por exemplo, quando você tem a Madonna ali beijando a Britney Spears e a Christina Aguilera, todas vestidas, uma vestida de preto, uma vestida de branco. Aquilo é uma ritualística, pessoal. Tem toda uma simbologia alquímica ali. Né?
Além do óbvio, né, de promover, imagina, para quantas meninas cresceram fãs da Christina Aguilera e as um pouquinho mais velhas da Madonna e da Britney Spears, estão vendo elas se beijarem. Vou falar o quê? Vou beijar minha amiguinha. Isso é o nível mais superficial, né? Vamos continuar. Então, o que mais que fala aqui? Escolas públicas, pessoal, tá? Escolas públicas. Então, a maçonaria, de acordo com o Hitch, né, o historiador, ela fazia parte de um currículo secreto das escolas públicas que iam moldando os pupilos, né, os estudantes, em procônsulos imperiais. O que você já formava a cabeça do carinha lá na escola do quê? De todo esse pensamento internacionalista, todo esse pensamento esquerdista. Isso não é de agora, pessoal, tá? E que iria dar a eles acesso né, quando eles crescessem, essa rede, ele fala Old Boy Network, né, essa rede dos maçons, né, do Old Boy, né, do grupinho, né, dos caras que mandam. Então já começava a incutir nas escolas públicas, nos jovens, essa coisa assim de... Por que eles pegam sempre o grêmio das universidades? E ali o jovem que nunca teve contato com droga, eu deixo isso aqui claro, tudo aqui, pessoal, num outro dia, tá? Tá tudo isso aqui. Geralmente, eles vão fazer a iniciação sexual do jovem ali, vão dar prazer, vão pegar o jovem para os centros de prazer, para o jovem virar um idiota útil, virar uma massa de manobra, virar um soldadinho, porque, né, pela primeira vez está tendo prazer, está tendo, né, e está tendo, vamos dizer, está fazendo parte de um grupo, de uma tribo, né? A gente sabe que o adolescente ainda está nessa coisa da definição da identidade, do pertencimento a uma tribo, né? Ele quer, geralmente ele quer pertencer ao grupo, ser aceito. Você joga em cima disso droga, você joga em cima disso sexo. Ele vai defender qualquer causa que você falar para ele defender, né? A menina que era, né, o pai criou toda, né, uma princesinha bonitinha, educada, rapa o cabelo, vira um bicho cheio, tatuado, vira um... Né? Doutrinação, pessoal, tá? Então ele fala assim, olha, ela fala assim, especificamente a minha análise da maçonaria né, nesses 2 séculos, né, do que o livro aborda, peraí que eu perdi, e de diversos locais geográficos, né, apresenta, vamos dizer, 5 temas interconectados que a gente encontra em todo esse estudo. Então, que é o que? Globalização, instituições supranacionais e identidade, poder imperial, masculinidade e fraternalismo. O último, né, é criar essa identidade do poder imperial, né, dessa questão masculina e dessa falsa fraternidade, dessa falsa irmandade. Interessante, né, pessoal, porque a Bíblia diz que nós somos irmãos em Cristo, né? Eles criam um simulacro, eles criam uma falsa religião, uma falsa irmandade. Da mesma forma como eles têm ritualística de morrer e tipo um novo nascimento, né? O novo nascimento real, o que é? O que a Bíblia diz. Então, eles pegam aquilo que é verdadeiro, pessoal, né? É o velho truque, né, do Satanás, né? E ele recria como sendo a verdade para eles. Então, tudo aquilo que a gente tem um paralelo bíblico, pessoal, que eles transformam e criam uma falsa religião, né? Mas olha que interessante, então, né, ela fala que a gente, nesse estudo, 5 pontos principais, então, globalização, instituições supranacionais, né, identidades, e aí o poder imperial e essa falsa masculinidade e essa falsa irmandade, né? Então, continua dizendo assim, examinando a história da maçonaria, eu, né, argumento que
ela apresenta um excelente caminho para avaliar a contribuição de instituições culturais para o processo histórico da globalização. Tá? Então, se hoje, pessoal, em 2022, a gente já está vivendo muito mais perto de um governo global, isso começou há séculos atrás. Você tem que ter um processo a longo prazo do quê? E aglutinando, e juntando essa rede aí, né? Chegando em territórios, infiltrando as instituições, né? Estabelecendo, mudando a cultura desses lugares, mudando a mentalidade. Isso demora, pessoal, demora gerações, né? Até implementar essa nova cultura, onde todo mundo vai achar que... Todo mundo não, né? Porque o que eu estou fazendo aqui exatamente é tentar trazer conhecimento para vocês entenderem, mas qual que é o... Não há muita gente que não... pessoal que está dormindo é pego por esse palavreado bonito do amor e da tolerância, né? Vamos proteger o planeta, né? A pessoa está sendo escravizada sem saber. Ela mesmo está defendendo quem escraviza ela. Isso que é o mais impressionante para mim, né? Quando eu vejo jovenzinho com a camisa do Che Guevara, né? Vamos, o comunismo, eu falo, cara, você está ajudando os banqueiros que você acha que você está indo contra, o capitalista, você está ajudando exatamente ele, né? Enfim. Vamos continuar aqui. Então, assim, a maçonaria estabeleceu uma das primeiras instituições de network global que não somente ligava, né, os britânicos, né, em diversos lugares, mas também colocava esses britânicos em contato com outros imperialistas europeus, bem como com homens indígenas, né, os nativos, através de impérios formais ou informais. Então, uma análise da maçonaria que nós fazemos é possível de identificar diversas características que capacitam instituições a funcionar numa base global, tá? Que promovem a globalização. De novo, pessoal, o interesse deles sempre foi globalização. Sempre foi ter um governo global totalitário, né? Continua falando assim. Isso inclui uma estrutura administrativa bem estabelecida como um hub central, né? Um foco central, uma matriz. E, vamos dizer, uma porção de mecanismos que são colocados, né, em operação para a proliferação dessa rede institucional. A habilidade de adaptar diversas circunstâncias, enquanto mantendo, olha só, presta atenção, né, vamos dizer, uma presença discreta, tá? Que era identificável, né, através esses traços institucionais e da sua evidência geográfica também extensiva, né? E a forma com que os membros se identificavam e se comunicavam uns com os outros, mesmo se eles fossem estranhos, se eles não se conhecessem, né? Por exemplo, né, eu acabei de falar dos apertos de mão, né? Então, é o que? Eles criavam, fazer essa rede de uma forma discreta. Para o quê? Para não aparecer, para não ter resistência, para a população local não achar que estava sendo invadida, né? Vocês estão entendendo? E fala assim, e finalmente uma ideologia que promovia esse despertar para todo mundo. Que ideologia é essa, pessoal? Aqui ela usa a palavra globalização, né? No final das contas, é luciferianismo, tá? Ela usou outra palavra, o quê? Iluminismo também, né? Então toda a questão para as massas, né? Não, reducionismo, materialismo, né? Acabar com religião, acabar com a fé das pessoas, ficar presa na matéria, ficar presa, né, no sexo, só no hedonismo, né? Desacralizar a sociedade, todo mundo, né? No básico, né? No mínimo denominador comum, e a gente promover um domínio, né,
disso. Claro que nós somos a elite, né? Então, né, nós vamos dominar sobre esse gado, né? Continua assim, tal rede, né, institucional já estava em funcionamento na segunda metade do século XVIII, né? O que sugere que entre o período de 1750 e 1815 foi uma fase crucial na globalização. Então, pessoal, né, eu falo aqui para vocês de globalização, isso não é de agora, pessoal. Já está acontecendo há 3 séculos, tá? Continua, a maçonaria, o sucesso surpreendente da maçonaria, né, em construir uma rede global, né, aponta para a segunda tese desse livro, né, ou segunda preocupação desse livro, que é exatamente a formação e a operação de identidades supranacionais. Então, né, é o quê? Você tem que ter um governo central global. Então, a maçonaria, né, ela foi trabalhando para o quê? Após a Primeira Guerra Mundial, claro que você precisa ter conflito para isso, para traumatizar a população, né, para as pessoas, né, aceitarem qualquer coisa, né, em nome da paz. Né, em nome da paz a gente aceita ter que foi primeiro a Liga das Nações, que era o que? O esboço, o ensaio da ONU que aconteceu após a Segunda Guerra Mundial. Aí você tem a instituição das Nações Unidas, que já é um proto-governo global, tá? Mas ela está dizendo então exatamente o que, pessoal? Isso começa na maçonaria, séculos antes, né? De novo, é um processo, né? Então ela fala assim, olha, essa identidade supranacional resulta quando pessoas definem uma comunidade pertencente, né, que estende além do seu local nacional de origem. Então, identidades supranacionais, elas podem tanto ser ideológicas como comunismo, religiosas como catolicismo ou políticas como o pan-africanismo, por exemplo, né? Então, o que ela está falando? Que a maçonaria ela foi criando esse conceito de qualquer pessoa se sentir o tal do cidadão global, que hoje para a galerinha, né, do mercado das startups, né, da economia digital, do Vale do Silício, né? Eu sou um nome de digital. Né? Ele nem entende o que ele está falando. Né? Eu não pertenço a nenhum país, eu sou... Né? Mas, então, aquele falou catolicismo, mas sim, né? Você pode... É uma identidade que ultrapassa nacionalidade, por exemplo, é uma identidade religiosa. Mas não é à toa que eles têm a própria religião deles e que eles combatem o cristianismo, né? Porque eles querem que seja implementada a religião deles, né? Inclusive, né? Essa religião global, inclusiva, né? E, obviamente, comunismo, né? Então, por isso que você entende que aqui, muitas vezes, você vê o jovem que não tem amor ao Brasil, não tem amor à bandeira, não se identifica com os símbolos nacionais. Ele levanta uma bandeira do Partido Comunista. E o comunismo faz isso no mundo inteiro, pessoal. É a mesma bandeira no mundo inteiro. Né? A estratégia sempre foi essa. Então você pega o jovem, você conta uma falsa história para ele, para que ele odeie a própria história dele, a própria identidade nacional dele, e para que ele se identifique com esse grupo que quer infiltrar o país dele e vai escravizar ele, né? É a tal da massa de manobra, né? Continua aqui. Então, as lojas maçônicas, né? Ela, durante algum tempo, era a primeira e única estrutura de comunidade nesses novos assentamentos nas fronteiras do Império. Tá? Então, muitas vezes, pessoal, não era nenhuma igreja. Não era nenhuma igreja que fosse anglicana. Né? Quem dirá protestante, evangélica, né? Mas era o quê? Era a loja maçônica.
Então ele fala que muitas vezes era o primeiro lugar da comunidade, né? Nesses novos assentamentos, né? Então, sei lá, chegou num território novo, num país novo, né? O exército chegou lá, pum, primeira coisa, uma loja maçônica. Então ele fala assim, conforme, né, essas colônias foram amadurecendo e a Irmandade continuava a solidificar o império através de, vamos dizer, promover homens, né, no seu juramento de se tornar os poderosos locais, né, criar uma hierarquia de poder, obviamente, submissa a eles, né. Então eles ajudavam a maçonaria a o quê? A constituir essa elite colonial, né? Isso já, por exemplo, na metade do século XIX. De novo, né, pessoal? Então é aquela coisa, você, mesmo quem fosse nativo, mesmo quem não fosse colono, você ia querer entrar, porque você tinha benefícios, você queria fazer parte dessa galera, né? Porque era a galera que se vestia bem, que ia nas festas, nos bailes, né? Você ia fazer parte da rodinha, né? Quem que sabe dos investimentos, quem que sabe né? Tem os contratos ali, as licitações. Então, vamos continuar aqui. E durante a era do autoimperialismo de 1870, né, até durante toda a Primeira Guerra Mundial, né, as instituições encorajavam seus membros a dar a sua energia, o seu dinheiro, até mesmo as suas vidas para, vamos dizer, manter o poder imperial e o prestígio que ele fala motherland, né, da terra natal. Então, né, toda essa doutrinação para você morrer ali pela causa, por gente que não está nem aí para você, na verdade. É o tal da bucha de canhão, né? Você vai servir de bucha de canhão para esse povo aí que está confortável no seu palácio tomando chá, enquanto você está morrendo na lama ali, né? Continua aqui. Então, examinando a maçonaria, isso nos capacita a explorar uma outra dimensão do poder britânico, né, além dos mares, né, em outras nações. Que era o quê? O uso do ritual, da cerimônia e do simbolismo para projetar a impressão de invincibilidade e permanência, tá? Olha que interessante, para o quê? Já inculcar nas pessoas locais que acabou, nunca mais a gente vai se libertar, porque esses caras aqui são muito melhores do que a gente. Né? Olha a ritualística deles, olha a roupa deles, olha, né? E é tudo, pessoal, de certa forma, uma publicidade, é tudo uma operação psicológica, né? Porque é gente igual, mas conforme eles se apresentam, a empáfia, né? Não, nós somos melhores do que vocês. Quem disse? Nós. Então você diz que vocês são melhores que a gente tem que acreditar nisso, né? É isso que eles fazem. Então, mas só que as pessoas, né, muitas vezes mais né, simples, então é verdade, é melhor deixa eles dominarem, então vai ser melhor se eles dominarem sobre a gente. Como a gente vê, né, professores universitários, né, ou gente ali na mídia falando, não, porque eu sou, né, o doutor e tal, e você não sabe nada, você é um ignorante, né, então você tem que me obedecer, né. Não. Não. Vamos continuar aqui. Então eu falo assim, olha, os britânicos usavam cerimônias como um substituto, né, para a religião, tá? Então, e depois, vamos dizer, de ter argumentos sofisticados, né, e contextualizados, ele fala que o David Carradine, ele identificou a pompa imperial, né, evidente nas cerimônias, na arquitetura, nas honras imperiais e nas ordens de cavalaria, como o primeiro meio através da qual os britânicos eles construíam e expressavam a cultura através do ornamentalismo, tá, que
estava presente em todo o império. Por que você acha, pessoal, que eles fazem essas cerimônias agora, por exemplo, o casamento da rainha, né? Ou do príncipe, ou a cerimônia da rainha? Pessoal, tudo bem, qualquer ritual, enterro é um ritual, né? Mesmo, né, dependendo da religião, sempre tem um ritual. Por exemplo, né? Um aniversário, uma festa de aniversário não deixa de ser um ritual. Você tem ali um bolo, você tem uma música, você tem gestos, você tem uma ritualística. Por que eles fazem, né? Com aquelas roupas tão bonitas, né? Aquelas medalhas, o que é isso? São símbolos, pessoal, que fala assim, olha, eu tenho, você não tem. Então eu tenho um merecimento aqui, todas aquelas medalhas, assim, gente que nunca levantou, né, a bunda da cadeira, né? Um monte de medalha, príncipe, né? Os filhos do príncipe Charles lá não fizeram nada, um monte de medalha, né? Então eles fazem essa coisa da hierarquia para criar um sentido de que você não participa. Nós somos especiais, né? Então eu tenho os títulos de nobreza. O que é isso, pessoal? Se você for pensar mesmo, né, na simbologia, não quer dizer nada. Isso é uma coisa combinada, a mesma coisa da gente combinar e falar assim, olha, então eu dou um título para você, agora você vai virar o grão-mestre, não sei o que lá. E você fala, então você dá um título para mim também, eu vou ser o especialista, intelectual, mestre, não sei o que lá. Tá. Mas isso cria o que nas pessoas, pessoal? Né? Essa ilusão de que eles são especiais, de que eles têm algum direito divino, né, para dominar. Né? Então, olha só o termo que interessante, a pompa imperial, né? Evidente o que? Nas cerimônias, na arquitetura, né? Nas honras imperiais, tá? Então, procissão, o cavalo, tudo isso é pensado, pessoal, para o quê? Criar um sentimento de inferioridade na população. Ou, melhor, né, para apresentar eles para a população como superiores, né? Então, continua falando assim, apesar de, né, assumidamente estar envolto de mistério e intriga, a maçonaria durante esse período que examinamos no livro, né, ela é uma instituição pública como um clube esotérico. Né? Ele fala, é uma instituição tão pública como um clube esotérico. Né? Continua falando assim, então qualquer lugar que nós fôssemos no Império, onde uma pessoa ela testemunhasse maçons marchando em procissão, ocupando lugares proeminentes, né, em cerimônias oficiais, sendo cumprimentados, né, ou recebendo um adeus de oficiais imperiais, né, ou observando, vamos dizer, cerimônias na vida de um monarca, né, por exemplo, nascimento, casamento e morte, papapá, né. Então, qualquer lugar, né, onde houvesse a fundação de a pedra, né, fundamental de alguma construção, como por exemplo uma igreja, algum prédio legislativo, né, lojas maçônicas, hospitais, tá, casas de câmbio, mercados, hotéis, teatros, monumentos, até mesmo casas privadas, escolas, pontes, orfanatos, cortes, né, de tribunais, prisões, canais, faróis, né, farol de barco, livrarias e escola. Tudo isso eles faziam o quê? Sempre cerimônia, pessoal, maçônica. Claro que tem a questão espiritual, a gente sabe que espiritualmente você está consagrando aquele lugar, tá? Mas publicamente você tem a questão do prestígio. Porque, peraí, quem que dá o direito? Então, se alguém que está fazendo isso, essa pessoa deve ter alguma influência, algum poder para ela estar fazendo uma cerimônia ali, né, de inauguração da pedra fundamental. E quem que faziam isso? Eram eles. Então, o que isso passa para a sociedade? Qual que é a mensagem que passa? Peraí, esses caras que estão construindo a infraestrutura da nossa sociedade. Olha o poder que esses caras têm. Né? Então, as coisas funcionam nesses dois níveis. No nível espiritual, a gente obviamente sabe que tem uma ritualística ali, que tem uma consagração mesmo daquele espaço, daquele lugar.
Mas, socialmente, né, tem esse fator, vamos dizer, esse fator, pessoal, psicológico, né, doutrinário, cultural, né, do que? De novo, você passar a respeitar essas pessoas, temer essas pessoas, né? Não, eles são importantes, eles são poderosos, né? Então, ele fala que esses palcos de aparições públicas elaboradas, né? Os maçons eles colocavam a sua fina regalia, né? A sua fina regália, né? A sua vestimenta, né? Toda diferente, especial, e também as suas ferramentas, né? As luvinhas, né? O avental, né? O martelo, né? Enfim, eles ungiam a arquitetura, né, do império com os símbolos da sua ordem. Tá? Não é à toa que muitas vezes eles colocavam na própria arquitetura, pessoal. Então, uma coisa interessante, às vezes você vai no... Aqui em São Paulo tem. Né? Se você tiver o olho treinado, você anda no centro de São Paulo, perto da Bolsa, da Bovespa, né? Você identifica em vários prédios símbolos maçônicos incrustados na arquitetura. Em várias cidades aí, no Rio tem também, com certeza, né, Recife, Minas. Se você tiver o teu olho treinado para identificar, né, Porto Alegre, enfim, toda a capital, pessoal, você vai conseguir passar ali, você vai ver na arquitetura, você vai ver nas marquises, você vai ver símbolos maçônicos. E até muitas vezes em lugares que você nem imaginava que você fosse encontrar, infelizmente, pessoal, tá? Igrejas católicas, infelizmente também. E continua falando assim, então, fazendo isso, esses construtores do império ajudavam a construir os edifícios imperiais, bem como a impressão de que a presença da Grã-Bretanha era permanente, né, no cenário colonial. Para o quê? Para as pessoas literalmente se sentirem, pronto, aqui não pertence mais a gente foi ocupado, nós somos colônias do império. Estão entendendo, pessoal? Tá? Então, tudo isso tem um pensamento. Tudo isso, né, é pensado. A gente chega, a gente domina, a gente faz inaugurações de grandes prédios aqui imponentes e as pessoas falam, pronto, aqui já construíram, ó, tem aqui esses edifícios todos. Né? A pessoa, peraí, isso aqui é tijolo, isso aqui você derruba. Né? Isso aqui, mas já cria uma impressão, já cria uma submissão da população, criava, né, na população local. O que eles tentam fazer agora é de outras formas, né, pessoal? Usando a mídia, né, subvertendo aqui, né. Continuam fazendo, a estratégia é parecida, né. Eles usam outras formas para tentar o quê? A nossa subserviência, né? Em inglês é o tal do compliance, né? Para você comply, para você obedecer, para você o quê? Aceita que dói menos, né? Para que lutar, né? Aceita, né? Continua aqui. Então, os maçons britânicos, através da sua irmandade, eles conseguiam ser bem-sucedidos no objetivo de assegurar o consenso da elite nativa, né, dos locais, para que eles, vamos dizer, estivessem debaixo do domínio britânico. Né? Olha que interessante então, pessoal. Fala assim, na ausência de laços de sangue, maçons e outros grupos fraternais usavam rituais para criar um senso de comunidade e uma obrigação mútua. Tá? Então, rituais maçônicos, eles derivavam primeiro de duas fontes. As práticas dos maçons operativos da Idade Média, né? dos sindicatos de construtores da Idade Média e vamos dizer, dos relatos
judaico-cristãos da construção do Templo de Salomão. De novo, nesse livro ela não entra muito na questão, vamos dizer, ritualística, espiritual, ela menciona, né? Mas o importante aqui, o interessante é isso, fala, então assim, a gente precisa criar no maçom a sensação de que a família maçônica é mais, às vezes, mais importante do que a própria família sanguínea dele. Né? Que os laços, que ele tem que colocar o maçom, a maçonaria acima de qualquer coisa, inclusive da própria família. Tá? Continua aqui, então, um próximo grau, né, o maçom, né, em uma forma ainda mais esotérica, ele é iniciado nos segredos da geometria e do grande arquiteto do universo. Então, nesses graus, né, ele fala aqui do craft, né, da arte, né, isso é culminado no ritual do mestre maçom, aonde eles reproduzem a cena do assassinato do Hiram Abif, que é o mestre construtor do Templo do Salomão, que diz ter sido sacrificado a sua vida para proteger o conhecimento, né, da maçonaria. É mais profundo que isso, né, pessoal? Enfim, tem o tal do nome secreto de Deus, né? Que, enfim. E aí você tem os 3 rufiões que mataram o Hiram Abif. Tem toda aí, a gente entra toda a questão que eu não vou entrar aqui, né, com vocês, porque eu já falei em vários outros vídeos e não, né? Mas continua falando assim, então a cerimônia maçônica ela funciona como uma cerimônia de casamento, presta atenção, então, ou como um outro ritual formal que busca criar laços permanentes, né, onde laços sanguíneos não existiam antigamente. Né? Num casamento você casa, né, com a tua esposa, vocês não são parentes, mas ali vocês passam a ser o quê? Uma só carne, vocês passam a formar uma nova família, um novo núcleo familiar, onde novos laços de sangue vão ser feitos. Então, a maçonaria, através da ritualística deles, também funciona da mesma forma. Então ele fala assim, olha, da mesma forma que existe uma troca, né, de votos no casamento, a cerimônia inicial, ela imprime sobre, né, o aprendiz maçom a ideia de que ele está entrando em uma nova série de relacionamento que demanda um comprometimento por toda a vida. Tá? Na verdade, é para a vida e para o porvir, né? Além do túmulo. Né? Então, através de passar por esses rituais, né, subsequentes, nessa sequência de rituais, né? Então o aprendiz, ele passa do aprendiz até o mestre maçom, claro que você tem todos os graus, né? O novo membro, ele completa os passos necessários em se tornar um maçom completo, né? E juramentado, né, da fraternidade. Ele é unido a esse grupo de homens, aos seus irmãos, né, a quem ele jura respeito, ajuda e amor, né, em qualquer circunstância. Tá? Então é isso, pessoal. O negócio é sério. Né? Vamos continuar aqui. Então ele fala que o braço irlandês e um braço da maçonaria inglesa, dos antigos, vamos dizer aqui, ou dos anciões, melhor dizendo, né, eu colocando aqui, dos anciões, era a rede dos primeiros construtores, tá? E eles particularmente eram efetivos em adaptar a administração maçônica para facilitar a expansão global e abrir, vamos dizer, os tesouros da Irmandade, né, para uma gama maior de homens. Né? Então eles eram primariamente responsáveis em conectar a maçonaria com instituições cruciais na construção do império, que era, entre outras, o exército
inglês. Examinando, né, essa rede resultante, ela revela o papel importante dessas instituições culturais em acelerar o processo de globalização que já estava acontecendo durante a segunda metade do século XVIII. Eu selecionei esses trechos, pessoal, que reforçam, né, só para a gente ir reforçando o papel da maçonaria na instauração, né, dessa maquinária no mundo inteiro, né, dessa estrutura de poder no mundo inteiro, que foi usado ao longo do tempo exatamente para implementar essas instituições supranacionais e cultural, no nível individual, uma cultura onde também as pessoas se identifiquem não com sua nacionalidade, mas, né, como cidadãos globais, para a gente ter aí no século XX, né, culmina na ONU isso, né? Então fala assim, olha, a partir do momento que as lojas elas não poderiam depender totalmente, né, na autenticidade de certificados ou, vamos dizer, na confiança daqueles que se apresentavam como maçons, o verdadeiro teste de um irmão maçônico, das credenciais do irmão maçônico, era o seu conhecimento das palavras-chave, dos símbolos e dos rituais. Então o membro ganhava mais e mais conhecimento dos rituais da sociedade, dos ensinamentos, conforme ele ia progredindo através dos vários estágios da maçonaria. Então ele está falando aqui, por quê? Porque muitas vezes eles fraudavam, né, títulos para o cara comprovar que ele era maçom. Por exemplo, se ele chegava num outro país, ele falando, eu era maçom lá sei lá, se o cara ele falava que ele chegava em Mumbai e ele falava que ele era da África do Sul, que ele era maçom de lá na época, pessoal, não tinha internet, não tinha nada disso. E muitos faziam isso, falsificavam o quê? Para chegar chegar nesse novo país, né? E ter já se infiltrar na estrutura de poder e ter, né, como ele diz aqui, você tinha uma garantia inclusive de dinheiro, né? Eles bancavam financeiramente quem ainda não estava estabelecido. Então, muitos forjavam. Então, como que eles garantiam que eles realmente o cara era maçom? Você tinha que ter palavra-chave, você tinha que conhecer o aperto de mão certo, você tinha que conhecer a ritualística, porque, né, então não adiantava você só ter um certificado de que você era maçom, porque os caras iam te provar, eles iam te testar, né? Você ia ter que conhecer né, as palavras-chave, você ia ter que conhecer os apertos de mão certos, você ia ter que, né, para você exatamente comprovadamente ser um maçom de uma outra loja, entendeu? Então ele fala que conforme o reverendo Wicks ele né, menciona, a maçonaria eram, entre aspas, os mestres numa linguagem secreta, na qual eles podiam fazer a si mesmos conhecidos, mesmo em lugares distantes, tá? Quer dizer, se identificar em... Então, é isso que ele está falando, né? E até hoje, né, pessoal? Muitas vezes, quem é maçom, se você vai numa reunião, conforme o cara te cumprimenta, você sabe que o outro é maçom. Eu não sei, né? Quais são... Tem lá, eu já vi uns desenhinhos, né? Tem uns livros que... Mas não sei exatamente qual que é. Tem uns tipos de... O cara, ele te cumprimenta de um jeito, tem tem uns truques deles, mas é exatamente o que? Para eles se identificarem, né? Mesmo em lugares públicos, já saber, bom, então aqui a gente já tem uma agenda própria, né? Então, pessoal, a gente encerra nossa primeira parte do livro. Espero que vocês tenham gostado. Eu acho importantíssimo, pessoal, a gente, de novo, conhecer a verdadeira história, né? Como o nosso mundo, o mundo que a gente vive, a realidade que a gente vive é determinada muitas vezes por pessoas que a gente nem sabe que existem,
né? A gente consome uma história que eles mesmos controlam. Por quê? Porque eles controlaram as universidades, eles são donos de jornais, né? E eles promovem uma realidade que muitas vezes é falsa. É literalmente para controlar a população, para a gente, né, de novo, aceitar, obedecer, né? Então, se a gente não obedece assim, eles vão né, apertando até se eles têm poder militar, é na força mesmo, né? Aí é repressão mesmo na força. Tá? Enfim, então, né, nosso primeiro vídeo da série, tá? De novo, aqui, pessoal, eu abordo muito em todos esses quadrinhos aqui, tá? Você vai ver bastante sobre isso, tá? Sobre também, obviamente, né, uma parte metafísica e espiritual, porque tudo tem, pessoal, tudo tem nessa parte espiritual. Então, não esqueça, manda uma mensagem, tá? Entre em contato, vai ser muito legal falar com você, vai ser um prazer e te mandar aí, já antecipa o teu Natal, já garante teu, né, o presente, presentar, se você quer dar um presente diferente, né? Você não vai na loja e compra. Então é só entrar em contato e vai ser um prazer falar com vocês. E é isso, pessoal, vamos continuar, né, na nossa luta aí pelo nosso Brasil livre exatamente desse jugo que eles querem colocar na gente, desses globalistas, desses internacionalistas que não pensam no povo brasileiro, que não têm o menor amor por nós, né? Querem simplesmente nos usar. Então, pessoal, né, a gente tem que fazer a nossa parte, né? E Deus nos conduz. Nossa parte orando e agindo, né? Então é isso, pessoal. A gente continua a semana que vem. Deus abençoe, né? Quinta-feira a gente tem um novo vídeo aí. Desejo uma excelente semana para vocês. E a gente se fala aí, né, num e-mail, numa rede social. Espero que, né, fala dos quadrinhos, tá bom? Deus abençoe. Tchau.